E aí, vamos corrigir as 5 letras da lista de exercícios. Muita gente ficou em dúvida com esses exercícios e é difícil mesmo, mas a gente vai com calma e chega lá, beleza? É tranquilo, vou fazer devagarzinho e reveja várias vezes o vídeo se você não conseguir pegar a ideia. Mas vamos lá, vou começar primeiro por substituição, tranquilo? Por substituição, vou escolher essa equação que é mais fácil, né? Não tem nenhum número do lado do x ou do y, fica mais fácil, né? Aí eu vou colocar aqui do lado, ó. Vou passar o y para o outro lado, vai ficar ó, 5 menos y, certo? Quando eu passo o y para cá, ó, quando ele vai para o outro lado, se ele é positivo, ele vira negativo, beleza? Então, eu sabendo que x vale isso, eu pego esse valor e substituo nessa equação, ó. Substituo nela, tá vendo? Aí vai ficar, ó, no lugar do x, vai ficar ó, 3, e aqui no lugar do x eu coloco entre parênteses 5 menos isso, menos y, que é o que vale o x, né? Aí, ó, menos 2y igual a menos 5, tranquilo? Aí eu vou fazer aqui, ó, 3 vezes 5, 15, e 3 vezes menos y, menos 3y, certo? Porque, ó, é negativo, né? Aí, ó, menos 2y igual a menos 5. Como é que a gente finaliza agora? Ó, eu posso juntar esses dois. É como se fossem duas dívidas, né? Uma dívida de 3y e uma dívida de 2y, né? Aí isso aqui vai ficar, ó, 15 menos 5y igual a menos 5, certo? Ó, esses dois aqui se juntaram. Menos 3 com menos 2 dá menos 5. Né? Sabendo que como tem o y, você não pode misturar com o 15. Então o 15 continua lá, ó, né? Aí, ó, o 15 agora é ele que vai para o outro lado, ó. É ele que vai para lá. Se ele é positivo, ele vai negativo, né? Então, ó, aqui ficou menos 5y igual a menos 5 menos 15, né? Porque o 15 positivo, quando vai para o outro lado, ele vai negativo, né? Aí fica, ó, menos 5y igual a menos 20. Uma dívida de 5 e uma dívida de 15. Juntou as duas dívidas, menos 20. Ó. Y vai ser menos 20 dividido por menos 5, né? Que vai dar 4. Eu já sei que y é igual a 4, beleza? Quando eu passo o menos 5 para o outro lado, mas quando ele passa dividindo, o sinal aqui não devia virar positivo? Não, porque aqui ele está multiplicando. O menos 5 multiplica. Então, se ele vai para o outro lado, ele muda a operação que ele faz. A operação que está aqui, ó, não era mais, a operação é mais, ele está somando. Então, quando ele vai para o outro lado, ele tem que mudar para o inverso da operação, ele vai subtraindo. Aqui a operação que ele faz no y é multiplicar. Então, a operação contrária de multiplicar é dividir. E vai ao menos 5 do jeito que ele está. Tranquilo? Tem outra forma também, outros professores ensinam multiplicar com menos 1 dos dois lados, também dá do mesmo jeito. Né? Sabendo que y é igual a 4, né, eu venho para cá, ó, para finalizar. Ó, y é igual a 4, desculpa. X igual a 5 menos 4. Porque y é 4, ó. X é igual a 1. Então, ó, a resposta seria 1 e 4. Né? Se você escreve na forma de parênteses, né? de ponto. Né? X é 1, y é 4. Esse foi pela substituição. Aí, ó. Vou fazer agora pela adição. Certo? Quando eu peço você fazer com os dois métodos, a resposta tem que dar exatamente a mesma. Porque mudar de método não quer dizer que não vai encontrar outra resposta. Você vai encontrar a mesma resposta. Só que são métodos diferentes de obter a mesma resposta. Aí eu botei para vocês fazerem com os dois, porque aí você fica praticando. Como é que eu vou fazer aqui? Vê. Se eu for somar direto, o que é que acontece? X mais 3x vira 4x, né? Y menos 2y vai ficar menos y, e 5 menos 5, 0. Não vou para canto nenhum, né? Como eu não vou para canto nenhum, então eu tenho que fazer uma ideia aqui. Então tá, quem eu quero cancelar? Veja, eu estou vendo aqui, ó, que o y já tem um valor negativo. Então eu vou escolher o y para cancelar. Porque se eu multiplicar aqui por 2,
Se eu multiplicar por 2 a equação inteira, olha como é que ela vai ficar. Isso aqui vai ficar, ó, 2 vezes x vira 2x. 2 vezes y fica 2y. Ó, estou mantendo o sinal, né? E ó, 2 vezes 5, 10. Certo? Aí isso, e aqui embaixo ó, fica outra equação. Eu vou repetir aqui, ó. Olha o que foi que eu fiz. Eu peguei a de cima, multipliquei por 2, para ficar ó, 2x, 2y, e aqui esses dois, ó, eles podem se cancelar, né? A equação de baixo é a mesma, ó. É a mesma, não mudou nada. Aí aqui, ó, quando eu poder somar as duas, ó, 2x com 3x vai dar 5x, aqui vai dar 0, e aqui, ó, 10 menos 5, 5. Então eu sei, ó, que 5x é igual a 5. X é igual a quanto? 5 dividido por 5, né? Olha, ó, x é igual a 1. Já está dando certo, né? Posso vir para qualquer uma das duas equações. Ó. Posso fazer aqui, ó, x mais y é 5. Então, ó, já que x é 1 mais y igual a 5. Então, y é quanto? 5 menos 1, que é 4. Olha aí, mais uma vez, a resposta foi 1 e 4. Beleza? Tem que dar a mesma resposta. Okay? Essa foi a letra A, viu? O vídeo é a letra B. Vamos com calma, um por um, devagarzinho.